Diga comigo assim: Senhor é bom. Senhor é bom. Amém? Hoje é uma noite de festa, né? É um culto de Santa Ceia. Dias importantes. E eu sei que coisas maiores o Senhor tem para fazer aqui. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos aí onde você está. Bendito seja o Senhor. Te exaltamos, te glorificamos e mais uma vez sabemos que a tua presença é real aqui nessa noite. Por isso nós queremos pedir que o teu Espírito ele possa nos conduzir a partir de agora, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar na divisão da alma de cada pessoa aqui nessa noite. Que o teu Espírito possa trazer clareza, possa trazer a revelação ou o entendimento daqueles que precisam de uma resposta. Porque a tua palavra é viva e nós sabemos que a vida de Deus está aqui nesse lugar. Por isso nós declaramos que nenhuma malignidade, que nenhuma letargia, que nenhuma sonolência, que nenhuma influência que tenta se estabelecer no momento em que o Senhor está curando a nossa vida através da sua palavra possa permear nessa casa. Que apenas o teu Espírito tenha a liberdade a partir de agora, Senhor. Eu sei que a tua palavra vai ministrar na dimensão em que nós não podemos ir, porque ela é mais penetrante, porque ela vai nas dimensões que nós não imaginamos, porque a tua palavra é. E eu quero dizer nessa noite, Senhor, que destinos serão liberados, que vidas serão norteadas, que o Senhor vai trazer a cura para aqueles que precisam de cura, que o Senhor vai libertar aqueles que precisam de libertação, que o Senhor vai trazer a luz para aqueles que precisam de direção, porque o Senhor é bom. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Eu tenho uma palavra hoje muito simples para compartilhar com você. E essa palavra, ela nasceu de algumas experiências que eu tive, pessoais. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29. A partir do verso 10. Esse texto é um texto muito conhecido. Jeremias 29, 10. Você pode acompanhar aí comigo. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas. Diga comigo: todas as boas promessas. Diga comigo: todas. Diga comigo: não são algumas. Diga: são todas. E todas as promessas. E todas as promessas, diga comigo, são boas. Que lhes fiz, diga, promessas que serão cumpridas e foram feitas pelo Senhor. E os trarei de volta para casa, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Diga assim: porque o Senhor sabe os planos que Ele tem para nós, diz o Senhor. O Senhor está falando, diga comigo, o Senhor está falando que Ele tem planos para mim. São planos de bem e não de mal. Diga assim: os planos já foram revelados. Não são mistérios, são planos revelados. Planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então diga comigo: os planos de bem que o Senhor diz que vai me dar são para o futuro, são para os meus desejos, são para os meus anseios. Então diga assim: os planos dele já são para o meu futuro. O meu futuro já está todo planejado. E são planos de bem, não são planos de mal. Diga assim: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei.
Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Diga comigo, tem um critério para encontrar o Senhor, ao ponto de o encontrá-lo, tem que ser de todo o coração. Diga assim, não precisa ser perfeito, mas tem que ser de todo o coração. Diga assim, longe de perfeição, porque nós somos bastante imperfeitos, mas tem que ser de coração. Você está comigo aqui? E aí serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Gente, a palavra é linda, né? Você está vendo como ela mesma já vai falando tudo que a gente precisa? É só a gente ler com um pouquinho de paciência. Se nós tivéssemos uma condição, nem precisaríamos pregar, porque ela já está falando tudo que ela tem para falar. Diz o Senhor, acabarei com o seu exílio e o restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa e para a sua terra. Diga assim, nessa noite, os planos do Senhor são gloriosos para mim. Diga assim, eu sou tão importante que Ele planeja, faz planos para mim. Diga assim, os planos não são só meus. Ele também faz planos. Olha que coisa linda esse texto. É forte. Porque hoje é uma noite de Santa Ceia. E de repente você pode estar pensando assim, dias de Santa Ceia são dias de memórias, é ou não é? Dia de Santa Ceia são cultos denominados a crentes, né? E parece que nesses cultos, que são cultos para aqueles que professam já uma fé, que são batizados, que são casados, que se sentem livres em consciência, que fazem uma autoanálise pessoal, e se sentem livres, que congregam em uma congregação, que fazem parte de uma igreja, que estão em comunhão com a sua igreja e professam a mesma fé, que estão habilitados na sua consciência para participar do corpo e do sangue de Cristo. Parece que essas reuniões são reuniões específicas, e parece que são reuniões que não cabem para outros grupos de pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, os cultos de Santa Ceia são cultos lindos, e que todos deveriam participar, independente de participar da ceia ou não, porque o culto de Santa Ceia é o quê? É o culto em que nós trazemos à memória tudo aquilo que foi feito na cruz, é o culto em que sabemos que Ele venceu e que Ele triunfou sobre a morte, que Ele ressuscitou para nos dar a vitória eterna, e que são reuniões em que nós saímos entendendo que nós fazemos parte de um corpo, mesmo sabendo que o corpo é inapto em alguma condição. Porque o que nos impede de participar da ceia é quando nos sentimos inaptos por alguma situação, quando nos esbarramos com alguma restrição dessa. Eu não sou casado, então não posso participar da ceia. Eu não sou batizado, então não posso. Então nós começamos a nos encontrar com coisas negativas ou com negatividades, que caímos numa condição em de que eu não vou a um culto de Santa Ceia porque não é para mim. O culto de Santa Ceia não é para mim. Não, o culto de Santa Ceia é para você entender que a tua condição precisa ser gerada uma inconformidade, e que Deus tem planos para você, e que esses planos são criteriosos. São planos que Ele já fez para o seu futuro. Então o futuro não é algo que você vai ficar palmeando sem saber o que fazer. O problema é que o tema dessa ministração, ela nasceu no meu coração em algumas fases da minha vida, e o tema é Deus se importa. Porque em cultos de Santa Ceia parece que a importância não é tão grandiosa. Por quê? Porque nós caímos no critério da nossa consciência. E quando a nossa consciência ela nos condena, parece que não há uma importância. E as pessoas que não estão aptas, que se sentem inaptas, elas não são importantes. Então parece que essa reunião não é uma reunião importante para Deus, e não é uma reunião importante para a congregação, e que essas pessoas não são importantes. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite que Deus se importa. Se importa com os exilados. Porque Jeremias, no capítulo 29, e a partir do verso, se você for ler todo esse texto, você vai descobrir algo glorioso que está acontecendo aqui. Havia uma direção, e essa direção era que o povo estava exilado, e já tinha um tempo para esse exílio. Eles estariam presos 70 anos, eles estavam numa condição, eles haviam sido deportados, a situação estava muito complicada.
Então eles estavam presos. E quando nós nos sentimos presos em alguma área da nossa vida, a impressão que temos é que Deus não se importa. É que parece que nós estamos na nossa bagunça, é ou não é? Parece que nós fizemos uma bagunça na nossa vida, parece que as coisas estão fora do lugar, e parece que como a bagunça é nossa, essa situação é nossa, então parece que nós estamos sozinhos, não é? Aquela frase assim que alguém fala para você, ó, se vira que você que fez tua bagunça, agora você vai dar conta disso aí, porque foi você que procurou esse problema, é ou não é? Agora, o grande erro é que nós julgamos Deus como nós pensamos, só que Deus não pensa como nós. Talvez alguém vai dizer para você, ó, se vira com o teu problema, mas não foi você que arrumou? Então, se você arrumou esse problema, se você está exilado, se você está enrolado, se você está preso, se você está cativo em alguma área da sua vida, se vira. Problema é seu. Você está preso dentro desse relacionamento que eu te avisei para não entrar. Você está preso nessa dívida que eu disse que não era para você fazer. Você deu um passo errado, então você se enroscou. Então agora se vira. Agora, se você for ler esse texto, você vai ver que a situação estava triste, mas no momento de tristeza, Deus levanta o profeta para quê? Deus levanta o profeta para trazer à memória àquele povo as promessas que ele havia feito. Mesmo eles estando exilados, mesmo eles estando presos em áreas da vida deles, mesmo eles estando em condições restritas, Deus levanta Jeremias, e Jeremias vai lá então e começa a falar sobre os planos. Ele diz assim, olha, vocês que estão presos, vocês que estão cativos, vocês que estão numa situação complicada da vida, eu vim aqui dizer para você, essa situação difícil que vocês estão enfrentando, espera aí que tem alguém que está olhando essa situação não é só sua, o rolo pode ter sido seu, o problema você pode ter arrumado, você pode ter se enroscado e não sabe como sair, mas eu vim aqui dizer para você que tem alguém que se importa. E quem é esse alguém? Esse alguém é Deus. Você está comigo aqui? Então dias de Santa Ceia são dias assim, em que nós achamos que por causa da grandeza de Deus, Ele está bem distante, não é? Por quê? Porque nós aprendemos isso. Porque a religião, ela durante muitos anos apresentou um Deus que estava, eu sempre tenho dito isso aqui, eu tenho tentado desconstruir essa linha de pensamento de que Deus é um ser que está lá, que a gente precisa colocar um binóculo, e mesmo colocando um binóculo a gente não consegue encontrar Ele, nem enxergar Ele. Aí aqui, o que acontece? Deus levanta Jeremias para falar, Jeremias, vai lá, olha a situação desse povo, Jeremias, começa a anunciar para eles, só que tem uma questão, você vai começar a falar para eles algumas coisas que são interessantes. Diga comigo, existem coisas em Deus que são muito interessantes. Ele disse assim, olha, e o texto vai falar, e o que nós temos que aprender com esse texto é que tem situações que você vai ter que passar. A situação já estava definida. Se você ler no texto, eram 70 anos, e isso já estava definido. Então, existem situações na sua vida que já estão definidas. Situações que talvez você entrou e que você não soube nem como entrou, ou que te colocaram. E por causa disso você está enroscado. E a situação está definida. Você olha e fala assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como é que eu vou sair. Eu estou enroscado. Eu não pedi para entrar nisso aqui. Ou eu participei e agora está definido. A sentença já veio. Já foi batida a sentença, o martelo já foi batido. E agora? O que eu vou fazer se a sentença já foi liberada? Você está entendendo? A questão aqui é que não era um exílio, que talvez a qualquer momento algo iria iniciar e terminar. Não, havia iniciado e tinha um prazo para terminar. Que prazo é esse? 70 anos. Era um longo tempo. Era uma longa situação. E aí eu vim aqui falar com você o seguinte: o fato de você ter que resolver não significa que Deus não está com você. E o fato de você ter que resolver uma situação não significa que Deus não se importa com você. Deus se importa com o seu problema. Deus se importa com a situação que você está enfrentando. E aí Ele diz, eu tanto me importo, que você vai dizer para ele, Jeremias, eu tenho pensamentos, olha só, eu tenho pensamentos
e também tenho planos. Eu penso sobre eles. Eu penso neles. E tanto penso que já planejei. Então deixa eu te falar uma coisa para você começar a entender quem você é. O problema é que as pessoas, elas estão perecendo nesses últimos tempos porque elas se esqueceram de quem elas são e de quem Deus é. Deus, Ele é. E Ele tem pensamentos e Ele tem planos para você. Isso não significa que você vai estar livre de passar por adversidades e por circunstâncias difíceis da vida. Você pode ter que passar por circunstâncias difíceis na sua vida, mas Deus tem planos no meio. Agora olha um off aí, olha uma pausa que nós vamos dar aí. No meio de toda essa tormenta, a tua vida não para. Você está entendendo a profundidade? A situação estava problemática. E o que nós pensamos? Vamos pensar comigo. A vida de um exilado, a vida de alguém preso é o quê? Uma vida sem perspectiva. É uma vida em que nós olhamos e imaginamos o quê? Não tem perspectiva de vida. Como é que alguém que está preso pode ter planos a respeito disso? Como é que alguém preso, o futuro dele pode ser planejado para alguém ou para como? Você está entendendo isso aqui? Então, no meio de um exílio, como uma situação, ela pode ser planejada? Como alguém pode pensar que mesmo estando preso, existe uma vida para isso? Porque toda pessoa que está exilada, ela acha o quê? Que chegou o fim e não tem jeito. Você já parou para conversar com pessoas que tiveram problemas em circunstâncias adversas? E quando elas olham e falam assim, não tem jeito. Ela sofreu um exílio, ela sofreu um cativeiro num relacionamento. O que é que ela diz para você? Não tem jeito. Não tem jeito não. Não quero mais saber de ninguém. Eu não quero mais me relacionar com ninguém. Chega, eu já sofri muito. Exílio, cativeiro. Que cativeiro é esse? Cativeiro do trauma. Cativeiro da dor. Cativeiro da decepção. Então, para se proteger, o que ela faz? Ela entra nesse exílio, tranca a porta por dentro, esconde a chave, e quando alguém chega para dizer, ei, eu tenho uma notícia para te dar, Deus se importa com você, eu sei que Deus se importa, só que olha a religião, olha o cri da religião, Deus se importa, só que esse problema aí é um problema que eu tenho que resolver. Porque é um problema que eu arrumei. Porque é uma situação pessoal, particular. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Permita que o profeta chegue hoje para te anunciar os planos que ele tem para o seu futuro. Você pode estar exilado, você pode estar cativo. Possam existir áreas da sua vida que possa estar na perspectiva de anos. Você pode estar preso dentro de um quadro em que vai levar 10 anos, em que vai levar 5 anos, em que possa levar um dia. Não importa o tempo, porque o tempo ele pode estar ligado àquilo que você está sentindo. Olha que coisa poderosa. O tempo é definido pelo seu sentimento. Porque o exílio ele está ligado ao tempo da sua dor. O exílio é relacionado a relacionamento, ele pode durar o tempo da sua dor. Então, se você vive dentro de um processo, de um relacionamento, ou algo, uma circunstância dentro dessa área da sua vida, esse exílio pode levar 1 ano, pode levar 5 anos, pode levar 10 anos, pode levar um dia. Existem pessoas que não ficam cativas nem um dia, né? Termina um relacionamento hoje, amanhã está com outro. Mas existem pessoas que ficam anos. E quando eu falo de exílio e relacionamento, eu não estou falando de casamento só. Eu estou falando de relacionamento, de amizades. Eu estou falando de todo tipo de network. Estou falando de todo tipo de conexão. Então, existem pessoas que por causa das circunstâncias, das dores que elas enfrentaram, das circunstâncias e da profundidade do que ela sofreu, o exílio fica ali. E aí a pessoa fica sem perspectiva. E é nessa situação que Deus levanta Jeremias e diz assim, olha, não importa o tempo, eu tenho um plano, Jeremias. Vai lá dizer isso para eles. Existe um plano, então eu quero hoje anunciar-te algo nessa noite. Tem um plano da parte de Deus para você. Tem um projeto. E agora, o projeto de Deus é um projeto de bem e não de mal. E esse projeto de bem e não de mal é acerca do seu futuro. Eu vou te dar algumas chaves aqui. É acerca do seu futuro. Agora, o futuro, ele não está ligado a 30 anos para frente. O futuro já pode estar ligado ao amanhã ou ao mês que vem. Porque o que tem de pessoas
pessoas que estão sofrendo por causa de um futuro. Aí quando você fala assim, mas você está preocupado com o quê? Não, estou preocupado com o futuro. E quando você acha que a pessoa está falando de um futuro de 10 anos, você acha que a pessoa está falando de um futuro de 15 anos, de 20 anos, ela está falando do futuro de ali, logo ali. De algo que ainda precisa resolver. E não é um futuro, o futuro num tempo, num espaço de tempo. Porque o futuro que nós entendemos é um futuro com espaço de tempo. E esse futuro pra gente é como se nós tivéssemos que ficar de uma ilha tentando. Você já ficou numa ilha tentando olhar a praia? Parece que é assim. Quanto mais você vai ficando distante, mais você vai tendo dificuldade para enxergar. Quando fala de futuro, parece que nós estamos falando desse tipo de futuro. Só que essa geração não está falando, não estão sofrendo por causa desse tipo de futuro. O futuro é logo ali. É uma vida que precisa ser resolvida daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. E isso tem tirado o sono e a paz de muitas pessoas. Só que eu vim aqui dizer para você, Deus se importa com você. Você está entendendo? A religião te ensinou a se virar. Se vira. O futuro é seu, a vida é sua. São áreas pessoais. Eu quero te dizer, permita que o Senhor entre em todas as áreas da sua vida. Permita que Ele chegue em todas as áreas da sua vida. Não abra partes ou partículas da sua vida. Permita que Ele entre em cada área da sua vida. Porque cada área da sua vida é importante para você, mas muito mais importante para Ele. Sabe por quê? Porque Ele está querendo dizer para você assim, olha, as áreas da sua vida são muito importantes para você, mas é muito mais importante para mim. Sabe por quê? Porque eu penso todo dia. Todo dia eu quero te contar os meus segredos, mas tu não para me escutar. Eu penso todo dia, eu já tenho um plano aqui, ó. Você imagina alguém com uma prancheta, com todos os projetos para você, dizendo assim, olha aqui, Jorge, os planos que eu tenho para você, eu já pensei, eu penso em você todo dia, eu penso em você toda hora, e eu penso tanto em você que eu já planejei todo um futuro para você, e esse futuro é um futuro que está relacionado àquilo que é bom, e não é um futuro mau, e isso está ligado ao seu futuro. Olha que coisa poderosa, gente. Mas as pessoas não param para ouvir o que Deus está querendo falar acerca do futuro. As pessoas querem resolver o seu futuro por sua conta em risco. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você quer viver situações extraordinárias na sua vida, o ano ainda não acabou. Eu quero te dizer que 2020 ainda não acabou. E muitas coisas podem começar a acontecer a partir de agora, a partir de já, a partir de hoje, a partir de amanhã. Por quê? Porque Deus tem planos para você. Não acabou. Agora, para pensar comigo. Conversa de preso, conversa de exilado. É um falando da derrota do outro. É ou não é? Para conversar com gente preso. As pessoas que estão presas, elas não conseguem enxergar na perspectiva grandiosa. Elas se entendem num dialeto, numa conversa que só elas sabem. Frustração, falta de avanço, elas não conseguem enxergar que Deus pode fazer coisas grandiosas. Conversa de preso é assim, você fica olhando, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou entrar nisso daí? Eu não tenho nem como entrar nessa conversa aí, porque é tanta negatividade, é tanta coisa terrível, é tanta situação, que você não consegue nem se aproximar. Por quê? Porque as pessoas permitem que Deus chegue até um limite nas suas vidas. Mas aí olha o que o Senhor falou no meu espírito. E que as pessoas, elas não conseguem acreditar que Deus é um pai. E eu estou tomando coragem para falar sobre pai. Sobre paternidade. Paternidade terrena. Porque essa é uma área que mexe muito com o meu coração. Eu estou digerindo algumas coisas. E eu estou me preparando para abrir algo para vocês. E que eu sei que vai curar a vida de muitas pessoas aqui. E pessoas que vão assistir. Então estou organizando as minhas emoções para isso. Porque não é porque eu sou desequilibrada. É que quando você fala de áreas que são suas e que você viveu, e só você sabe o que você sentiu, você precisa saber como você vai passar isso para as pessoas. Porque eu não posso te contar mais um fato, eu preciso dizer que um dia eu vivi algo e que esse remédio me curou, e o remédio que me curou, eu posso dizer para você o que foi, e aí você pode decidir usar na sua vida ou não. E se isso vai te fazer bem, se isso puder te fazer bem, eu quero te dizer que você vai ser curado em algumas áreas da sua vida, na sua identidade. Eu estou preparando isso para falar com vocês. E quando eu comecei a falar, a preparar isso, eu lembrei de Deus como um pai. E aí olha o que ele falou no meu coração. Todo pai é duro, é ou não é? A mentalidade de um filho é:
Nossa, minha mãe é tão dura, meu pai é tão duro. E normalmente a decisão final ela vem do pai, não é? Porque quando a situação ela está emblemática, a mãe joga para o pai. Não sei, vê lá com ele. Quando a mãe diz não sei, vê lá com ele, presta atenção aqui, homens. Isso é uma chave para os homens aqui. Quando o filho vem para uma mãe, ele diz, mãe, eu posso? E a mãe diz assim, devolve para o pai, ela está dizendo, eu não posso devolver isso, eu não posso assumir essa responsabilidade. Essa responsabilidade precisa vir do sacerdote da casa, porque a decisão final precisa vir daquele que é o pai. E isso vai trazer reflexos na identidade do filho. Então não devolve para a mãe, vê lá com a sua mãe. Não. Se a mãe disse que a decisão vem do pai, então o pai chama para o peito a decisão, porque o que der você vai ter que assumir. Por que os homens eles tendem a devolver? Porque eles querem fugir da responsabilidade. Se der errado, aí tua mãe, ó, foi você que deixou, foi você que resolveu. Não. Quando a mulher diz, vai lá e procura o seu pai, é porque ela está dizendo, o macho alfa, o leão desse território, ele vai rugir e vai definir a sua situação. Então vai lá e resolve com ele. E se ele rugiu e definiu, não vem como uma leoa sem graça, querendo manipular a palavra que foi definida pelo leão. Porque com o leão, quando o leão ruge, que ele define o território, não tem conversa. Já está definido. Está comigo aqui? Então, quando alguém diz, resolve, vai lá, que o teu pai vai resolver, ela está dizendo, o homem, a figura masculina, a figura homem da casa vai dar a decisão final. E a decisão que ele der é boa, porque ele me protege. Ele protege você e me protege. Você está comigo? Então, Deus é pai. E às vezes o pai é duro. E às vezes o coração da mãe dói. Porque a palavra vem e dói. Só que olha o que Deus falou no meu coração. Todo pai é duro, mas ele é duro na hora certa. Um pai não é duro o tempo todo. Ele é duro, mas ele é duro na hora certa. Por quê? Porque ele é pai. Então deixa eu te falar uma coisa. Existem respostas da parte de Deus que às vezes são duras. E que às vezes nós não queremos. Mas elas vêm na hora certa. E por mais que sejam dolorosas as respostas de Deus, nós precisamos entender que Ele é amor. Então Deus não faz isso porque Ele é ruim e porque Ele é um tirano. Ele está fazendo algo para você porque é importante que Ele faça. E Ele é amor. E o amor de Deus às vezes é explícito e expressado na firmeza e na dureza. Não é duro de ser carrasco, mas é duro de ser decisivo. Então, Deus é amor. E o fato dele ser justo não significa que ele é ruim, porque ele é pai. Então, você está entendendo isso aqui? O povo estava numa situação difícil. E Deus era Deus. Aí Deus vai e diz assim, olha, vai lá, Jeremias. Você precisa resolver algumas coisas com eles. Vai lá e anima os líderes, encoraja os sacerdotes, encoraja os profetas, porque está todo mundo perdendo a fé. Está todo mundo ficando doido. É ou não é? Tem hora que você não está assim? Tem hora que você não está desanimado? Tem hora que você não está com vontade? Tem hora que você não está acreditando mais? Um exilado, ele fica assim. Ele fica sem expectativa. Porque ele olha as áreas da sua vida que estão em catividade e ele fala assim, e agora? O que vai acontecer? Você fica sem coragem. Você fica sem ânimo. Aí o Senhor levanta Jeremias e diz assim, ó, vai lá, anima os líderes, anima os sacerdotes e anima também os profetas. Por quê? Porque vem coisa boa por aí. O fato de você estar numa situação difícil não significa que isso aí vai ser para a vida toda. Por quê? Porque Deus não erra. Diga comigo, Deus não erra. Quando nós estamos em Deus, Ele nos assegura. Quando nós estamos confiando nele, Ele diz para a gente assim, ó, pode ter tragédia, mas no final vai ter triunfo. E a tragédia não significa que foi da parte dele, não. Porque as tragédias da nossa vida, na maioria das vezes, somos nós que arrumamos elas. Porque Deus está querendo dizer pra gente, olha aqui, ó, o plano que eu tenho pra você, ó, não faz isso, não. A tragédia, quando acontece porque nós não queremos dar atenção aos planos que Ele está dizendo para nós que Ele tem. E os planos dele são perfeitos. Então, Ele está tentando mostrar pra gente e a gente não quer dar ouvido. Você está entendendo? Então, Ele diz, olha, o povo pode estar exilado, aparentemente pode haver uma tragédia, mas diga para eles que tem triunfo. Então eu vim aqui te dizer, Deus vai fazer a sua vida triunfar. Hoje é noite de triunfo, acredite ou não. Uma palavra, ela pode não ser explosiva, mas ela está provocando algo aqui na sua metanoia. Tem triunfo para você.
triunfo para você. E quando eu falo que tem triunfo para você, eu falo com muita certeza. Por quê? Porque o seu futuro já está anunciado. E o futuro anunciado é planos de bem e não de mal. O que vier de mal, você tem que dizer, olha, para trás de mim. Porque os planos de Deus no domingo já foram anunciados. Mas que planos são esses? Planos de bem. Então não vem com mal, porque eu não quero te ouvir. Não vem, porque eu não vou ouvir o que você está trazendo de mal. Eu posso estar numa situação difícil, e a minha situação difícil eu já estou enxergando. Agora, não preciso que você me anuncie coisas piores do que eu já estou vivendo. Ei, preste atenção numa coisa. Feche os seus ouvidos para pessoas que querem anunciar situações piores do que a que você já está enfrentando. Se você não precisa, se você não tem profetas que vão anunciar você, que vão animar você, você também não precisa de conviver com pessoas que vão te desanimar, que vão te aterrorizar, que vão cocriar uma realidade que não é a sua realidade. Você está entendendo isso aqui? Então essa palavra hoje veio para você entender o seguinte: é chegado o tempo de você começar a fazer análises da sua vida. E aí, olha o que o Senhor falou ao meu coração. Deus, Ele nos deu 2 elementos fundamentais. Diga assim, hoje eu vou sair daqui com 2 elementos fundamentais para uma vida de progresso. Você crê nisso? E olha o que o Senhor falou ao meu coração. O primeiro elemento, Deus te deu uma lanterna e um GPS. Diga, eu tenho tudo que eu preciso, uma lanterna e um GPS. Eu trouxe nessa metáfora para ficar bem marcado na sua cabeça. Deus te deu um GPS e te deu uma lanterna. Em uma mão tem um GPS, diga, em uma mão tem um GPS e na outra tem uma lanterna. E aí agora você vai entender para que serve e o que serve e o que eu posso fazer com esses itens. Aí você vai entender o seguinte, a lanterna ela veio para quê? Ela veio para iluminar até um raio de distância, é ou não é? Você aciona uma lanterna numa escuridão, ela vai iluminar até um raio de distância. Mas vai chegar uma hora que você já não vai conseguir enxergar à frente, é ou não é? E é por causa desse à frente que você tem ficado doente. E é por causa desse à frente que você tem ficado agoniado. E é por causa desse à frente que parece que Deus não está com você e não parece que Ele não está se importando. Só que você vai entender as funções desses 2 equipamentos, não de uma forma tão esmiuçada, porque você não é bobo, você já conhece, mas dentro da perspectiva que eu quero que você entenda, para você sair daqui amenizando a ansiedade do seu coração. Por quê? Porque você não pode estar ansioso por coisa alguma, porque a ansiedade te leva a tomar atitudes erradas. Por ansiedade, pessoas têm se comprometido, pessoas têm entrado em relacionamento errado, em relacionamento de amizade, relacionamento entre homem e mulher, pessoas têm entrado em emprego errado, pessoas têm saído do curso que não era para sair, pessoas têm aberto mão de oportunidades de negócio. Por quê? Por causa da ansiedade. Elas querem enxergar além do raio que a lanterna permitiu que ela enxergasse. A lanterna vai permitir que você enxergue em uma dimensão. Para quê? Para você entender que ali na frente vai haver uma nova possibilidade. Você está entendendo isso aqui? É forte, não é? Porque isso aconteceu comigo. Nós precisamos entender que a lanterna ela vai nos mostrar até uma dimensão. E o fato de não enxergarmos além da dimensão que precisamos ou que gostaríamos não significa que estamos exilados e não significa que Deus não está nos vendo. A lanterna não vai te mostrar toda a estrada. Você vai sair daqui hoje tão confiante. Eu vim aqui impartir confiança em você. Porque as pessoas, pelo fato de elas não conseguirem enxergar toda a estrada, parece que elas deixam de confiar em Deus, dentro da perspectiva que elas precisam confiar. Então a lanterna, diga comigo, não vai me mostrar toda a estrada. De uma vez apenas. Ela vai te mostrar à medida que você avança em movimento. Pega a chave. Pega essa chave. Sai daqui hoje mais crente. Sai daqui hoje mais vivo. Sai daqui
daqui hoje mais convicto. Sai daqui hoje com uma força descomunal. Saia daqui enxergando quem você é. Saia daqui olhando, eu posso estar exilado, mas a lanterna está na minha mão. Eu vou acionar essa lanterna e ela vai me mostrar até onde eu preciso ir. Aleluia! Para enxergar a direção que você deve seguir, você vai ter que se mover em direção. Eu quero dar mais um passo. Parado? Porque o que tem de gente que quer dar um passo e quer enxergar numa nova possibilidade, numa perspectiva, mas não se movimenta. Diga comigo, parado não rola. Por que hoje em dia tem muitas pessoas reclamando da vida? Porque elas querem enxergar o final sem sair do início. Vou repetir para você sair daqui bem convicto hoje. As pessoas reclamam da vida, parece que Deus não está fazendo, parece isso, parece aquilo. A minha vida não muda, porque eu estou orando, porque eu estou jejuando. Ó, o exílio. Você está pegando? Eu estou exilado, minha vida não muda, a situação não muda, o quadro não muda, nada muda. Isso é uma vida de quem? De quem está preso. Exílio, cativo. A minha vida não muda, não muda. Ok. Você tem uma lanterna? Sim. Você já acionou ela? Sim. Então, e aí? Você tem se movimentado para a nova fase? Porque se você ficar parado na estrada, das duas, uma. Ou você vai ter que sair da frente ou alguém vai te atropelar. Você está entendendo isso aqui? Então, terceira chave. A lanterna é você quem tem que acender. Pega essa chave aqui, isso aqui é forte. Se você pede alguém para acender a lanterna para você, o foco muda de direção. E aí você vai ter que enxergar dentro da perspectiva dos olhos de alguém. E aí você vai ter que entrar no plano da vida de alguém. Ei, só que Deus tem planos para você. Então a lanterna é sua. E essa lanterna você tem que acionar o botão. Não é o seu amigo, não é o pastor, não é o teu marido, não é o seu filho. A lanterna é individual. E essa lanterna você aciona o botão. Porque o foco vai ficar na direção certa. A iniciativa tem que ser sua. Puxa a responsabilidade para o seu peito hoje. A iniciativa tem que ser sua. A lanterna não liga sozinha. Que lanterna é essa? A palavra. Nessa lanterna tem tudo que você precisa para a direção que você precisa percorrer. Você quer direção? Acione a lanterna. Junto com ela você tem o GPS. Quem é o GPS, meu irmão? É o Espírito Santo. Ele está: vire à direita, vire à esquerda, vire, acenda os faróis. Logo à frente, radar reportado. Vire à direita, prossiga. Pare, perigo na rodovia. Perceba que o GPS ele vai te dando cada etapa que a lanterna vai iluminando e vai mostrando, e você vai passando, e o radar vai dizendo, vai trazendo a conexão para o GPS, e o GPS vai dando toda a direção que você precisa, e você só inflige se você quiser, e você só avança se você quiser, porque ele fala. Você está comigo? O povo tinha direção. Vocês estão tendo direções. E vocês precisam acreditar que Deus ainda dá direção nesse tempo, meu irmão. Não é só o coach que dá direção. Não é só o psicólogo que dá direção. Não é só o pastor que dá direção. Não. Hoje, ainda nesse tempo, essas pessoas, essas pessoas as quais eu citei aqui, são pessoas que podem te orientar, mas a direção certa você precisa receber de Deus, e Ele está aqui nessa noite para dar a direção precisa, a direção específica que você precisa. Aí olha o que o Senhor falou comigo: diga para o meu povo que eu não acho ao respeito deles.
Em outras palavras, você precisa entender que Deus não acha ao seu respeito, Ele tem certeza. Você acha, e Deus está olhando para você, eu tenho planos, e os planos são bons, e os planos são do bem, eu tenho a certeza, e você tem a incerteza, então olha para os meus planos, que eu não acho, eu tenho certeza. O problema é que você fica, eu não sei, e aí, o que você vai fazer? Eu acho, é ou não é? Você fica assim, eu acho, e aí? Eu acho que, não sei o que eu vou fazer. E Deus está olhando para você, eu não acho para você, eu não acho ao seu respeito, eu tenho certeza, eu tenho a convicção que você precisa, Deus tem. Aquilo que você precisa e as diretrizes que você precisa para a sua vida estão todas definidas. Agora você precisa crer nisso. Então você precisa sair daqui hoje, nesse culto de Santa Ceia, entendendo que Deus está aqui nessa reunião. E que Ele se importa tanto com você, que num culto como esse Ele veio para te dizer, ei, eu me importo com cada situação que você está vivendo. Eu estou olhando para cada pedacinho da sua vida. Eu estou olhando para cada fase. Eu estou olhando para cada história. Eu estou olhando para cada história que você está contando para você. Você está achando e eu tenho um plano de certeza. Então pare de achar e olhe para os planos certos que vêm de Deus para você. Por quê? Porque Ele não tosqueneja. Nele não existem dúvidas. Nele existe direção. Eu vim aqui hoje trazer cura para o seu coração. Nós entramos em uma fase, em uma temporada de cura. Para de ficar sofrendo de ansiedade, porque você quer enxergar além do raio que a lanterna está dizendo para você. Passe de fase gradativamente. Se movimente. Dê mais um passo, vá à frente, acione a lanterna pode ter ficado fraquinha, pode ter engasgado, a situação, a estrada possa ser que esteja muito longa, e talvez você pode estar com ansiedade de querer chegar até o final, mas Deus está falando para você, eu tenho planos, e os planos vão levar você a um futuro glorioso. Possa ser que você esteja vivendo dias difíceis, mas esses dias vão passar, e os dias passarão, e quando esses dias passarem, você vai ver que eu tenho coisas poderosas. Então diga comigo, Deus se importa comigo. Aí assim nós vamos terminando. Deus usa o profeta, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui está no texto. Ele usa o profeta para anunciar algumas coisas. E olha essas coisas que o profeta anuncia para o povo. Jeremias, Deus usa Jeremias, levanta Jeremias para dizer: diga para o meu povo, construam casas. Isso está na Bíblia. Construam casas, plantem e comam os frutos. Olha o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Comam os frutos, casem-se e tenham filhos, para que tenham netos, multipliquem-se e não diminuam. Trabalhem pela paz e prosperidade da cidade para a qual os deportei. Olha isso aqui. Não adianta você amaldiçoar a sua terra. Por quê? Porque a sua situação ou a situação que você está vivendo depende do quanto você abençoa o lugar aonde você está. Porque a palavra aqui para Jeremias dizer para o povo era: diga para eles que a paz e a prosperidade deles iriam depender daquilo que acontecesse naquele lugar. Então deixa eu te falar uma coisa, o lugar que você está instalado possa ser que seja um lugar difícil, mas não importa, você vai triunfar mediante essa situação. Não importa o lugar, não importa a geografia, não importa se o lugar é difícil, se as pessoas não acreditam. O que importa é que Deus tem planos. Então quando as pessoas olharem e falarem assim: mas não vai dar certo, você vai fazer aí nesse lugar, esse lugarzinho aí, não, você vai falar assim: eu acredito que Deus tem planos para me abençoar, e eu acredito que os planos dele são planos de bem. Então eu vou trabalhar pela paz e vou trabalhar pela prosperidade desse lugar. Por quê? Porque não adianta amaldiçoar esse lugar. Não adianta amaldiçoar o lugar que você está. A minha vida não está dando certo porque eu estou morando nessa casa. Ei, pode parar com esse misticismo. Pode parar. Se posiciona. Se está dando problema lá, se levanta como voz e começa a dizer: paz e prosperidade nesse lugar. Paz e prosperidade nesse lugar. Paz e prosperidade nesse lugar. Possa ser que tenham demônios, porque eu acredito que eles existem sim. Mas eu acredito que eles podem existir. Mas há uma garantia de Deus para
mudar desse lugar aqui. Não tem que ir embora desse lugar aqui, porque senão a minha vida não vai mudar, senão o meu casamento não vai melhorar. Ei. E se for um lugar próprio, tu vai abrir mão de um lugar que você não paga aluguel para ir para um lugar porque você, aqui tem muitas lembranças, aqui tem muitas memórias. Cura a tua memória, cura a tua lembrança. Entenda que Deus está falando nessa noite que você, para prosperar, não pode entrar num aluguel. Eu não sei porque que eu estou falando isso aqui. Você, para prosperar, você precisa entender paz e prosperidade. Porque se você não abençoar o lugar que você está, você vai entrar em dívida. Eu vou sair desse lugar aqui para me poder ter sossego. O sossego não está no lugar, o sossego tem que estar dentro de você. Aonde você tem. Se você tem paz, a paz exala. Se você tem paz, a paz acontece. O lugar pode não ser bom, mas você é bom. E por causa de você, Deus faz. Se você está infeliz nesse lugar, Ele tem planos. Deus, eu estou infeliz nesse lugar. Ele diz, calma, tem um tempo determinado. Quando terminar esse tempo, vem coisa boa para você. Orem por ela, pois a prosperidade de vocês depende dela. Você está comigo aqui? Isso aqui é poderoso. Não acreditem em falsos profetas, porque eles estão sonhando o que vocês querem ouvir. Está comigo aqui? Você que gosta de, vou ali para ver o que Deus vai falar. Vou ali para ver o que Deus vai me dizer. Eu vou ali conversar minha situação com fulana, vai que ela tem um dom de Deus, vai que... Ei, eu não estou dizendo que Deus não usa os seus profetas, porque eu faço valer um ofício profético. Mas eu estou dizendo que muitas das vezes você ouve aquilo que você quer escutar, porque você vai cavando pessoas e vai manipulando elas para elas falarem aquilo que você quer ouvir. Você vai enrolando a conversa, você vai enrolando a conversa. Quantas vezes eu tenho discernimento de espírito? Eu estou conversando com algumas pessoas e as pessoas estão achando que estão me enganando. Eu vou rindo assim, dando uma de bobinha, e vou deixando quem está achando que está me manipular numa situação, porque ela quer que eu diga o que ela quer escutar. Mas olha, o GPS está dizendo assim para mim, perigo saindo da boca dessa pessoa. Ela está tentando te manipular para que você diga aquilo que ela quer escutar. E aí, por um outro lado, eu vou escutando o Espírito Santo me falar. Por isso que ninguém gosta de conversar com o profeta, entende? Porque o profeta não vai falar aquilo que você quer ouvir. O profeta vai falar aquilo que você precisa ouvir. Você está entendendo isso aqui? Então as pessoas, elas querem ouvir. Quando elas querem ouvir, elas vão caçar quem fale aquilo que elas querem escutar. Se elas querem um divórcio, um exemplo, elas vão procurar alguém que o casamento deu ruim. Para quê? Para aquela pessoa botar pilha. Isso mesmo, não fica não. Se ela quer fazer algo de errado na sua vida, se ela quer pecar, ela vai procurar aquele que está pecando para conversar. E aí aquele que está pecando, ele vai botar um monte de água na boca dele. Isso aí mesmo. Se eu fosse você, eu largava de ser boba, entendeu? Porque enquanto você está aí quietinha dentro da igreja, o outro está lá, o bofe está lá, fazendo, acontecendo isso, aquilo, e você está aí pagando de bobo ou de boba. E você está entendendo? Então os falsos profetas, eles não estão só dentro da igreja, não. Engana-se você que acha que os falsos profetas estão só dentro da igreja, ou porque eles se dão em profecia. Existem falsos profetas talvez dentro da sua casa, parentes que às vezes estão falando aquilo que não deveriam falar, porque estão fora da direção que Deus estabeleceu para a sua vida, porque estão de fora, e aquele que está de fora da sua situação, ele não pode determinar o que está de dentro. Então pare de ficar escutando pessoas que não têm nada para te oferecer. Você está entendendo isso aqui? Não, porque fulano falou que eu tenho que ir embora daqui. Eu não sei porquê, mas Deus está falando com alguém aqui em relação a isso. Não, porque fulano está falando na minha cabeça, está mandando eu ir embora. Não, você tem que ir embora. É melhor mesmo. Se eu fosse você, eu ia embora. Esses são os planos que Deus tem para você? Olha os planos que o Senhor tem para você. É essa a direção que o Senhor tem para você? Aí ele diz, vocês vão ficar 70 anos, mas depois disso, eu cumprirei todas as promessas. Todas. Vocês estão numa situação difícil, não estão? Eu estou vendo toda a situação difícil que vocês estão vendo. Agora, entenda, depois dos 70 anos, eu cumprirei todas. Não são algumas, eu cumprirei todas. Todas as promessas que eu fiz, eu vou cumprir. Eu garanto que todas as promessas serão as promessas que eu fiz.
Você está entendendo isso aqui? Por quê? Porque eu tenho planos e pensamentos. Isso aqui é poderoso, daria uma outra pregação. Planos e pensamentos. Pensamentos são um, planos são outros. Isso aqui é fantástico. Deus, ele não só planeja, mas ele também pensa. Você entende? Ele fica pensando. Imagina com essa quantidade de pessoas que estão aqui dentro da igreja, se você conseguisse entender que Deus está pensando ao seu respeito. Ele está olhando para cada um que entrou aqui, ele está dizendo: eu me importo com a sua situação, Porte. Eu me importo com a sua situação, pastor Abá. Eu me importo com a situação do meu amigo que está aqui nessa noite nos visitando. Eu me importo com a sua, eu me importo com a sua. Eu penso ao seu respeito. Etienne, eu estava pensando ontem em relação àquilo. Eu estava observando a sua vida, tem um plano para isso. Você consegue imaginar o Criador fazendo isso? Eu consigo imaginar, porque isso não é um fato da minha cabeça, é o que a palavra diz. Ele pensa e ele planeja, e os planos dele são bons. Então diga comigo: todos os planos de Deus são bons para mim, e toda situação difícil tem um final triunfante, e você precisa acreditar nisso. O que você está enfrentando não é para ficar te torturando. Toda situação difícil tem um final triunfante. Ah, mas eu tenho que passar por situações difíceis para me poder ser feliz? Não, eu não estou dizendo, estou dizendo para você que se você já está enrascado, acalme-se, tem coisa boa para você, não acabou. Deus estava ensinando ao povo, e assim eu vou encerrando, que no meio da dor é possível viver. Isso aqui é poderoso, porque a vida das pessoas acabam quando elas estão numa situação difíceis ou fases da sua vida difíceis. As pessoas não conseguem administrar, e parece que a vida acabou porque ela está vivendo uma vida muito difícil. Mas Deus estava dizendo para o povo: Jeremias, diga para eles que esse tempo que eles estão vivendo, eu sei que é um tempo difícil, mas tem todos esses projetos aqui para eles. São mais de 6 projetos que eu tenho para eles. Todos já estão escritos, todos já estão definidos. Depois de tudo isso que acontecer, Jeremias, diga para eles que eu tenho planos e pensamentos, e todos esses planos eu vou cumprir todas as promessas. Todas. Vocês estão entendendo isso aqui? Todas. Todas as promessas que o Senhor te fez, Ele vai cumprir. Então Deus estava ensinando ao seu povo: olha, no meio da dor você precisa viver e não sobreviver. E assim eu encerro: viver e não sobreviver. Você pode estar enfrentando dias e adversidades, você pode estar enfrentando áreas, você pode estar olhando áreas que estão em cativeiros, em catividade, mas no meio de tudo isso, você precisa entender que você tem que viver. Você precisa viver. A vida não acabou, não chegou ao fim para você. Não chegou. O Senhor disse para Jeremias, diga para eles: eles têm que casar, eles têm que plantar, eles têm que comer do fruto, eles têm que usufruir, eles têm que aproveitar, eles têm que olhar e desenvolverem famílias, terem netos, eles têm que olhar para a terra, eles têm que comer do fruto da colheita, eles têm que aproveitar, Jeremias, porque o fato deles estarem exilados não significa que a vida acabou. Tem vida no meio dessa situação difícil. O problema é que as pessoas acham que porque elas estão enfrentando fases difíceis, a vida acabou. Não, a vida não acabou. Você precisa entender que no meio das circunstâncias difíceis da sua vida, Deus vai te surpreender. Então você precisa dizer assim comigo nessa noite: Deus, me surpreenda. Eu acredito nas suas surpresas. Você pode falar isso aí para Ele com os seus olhos fechados? Crie expectativa para as surpresas que Deus vai fazer para você essa semana. Isso. Fale com fé. Diga assim: não importa essa situação que eu estou vivendo, a situação, eu sei que eu não vou ficar como um sobrevivente. Eu não vou ficar doente. Eu não vou ficar depressivo, eu não vou ficar angustiado, eu não vou ficar desanimado, eu não vou ficar abatido. Eu posso até viver dias difíceis, mas eu sei que no meio de tudo isso tem um plano, e o plano é que o Senhor vai entregar tudo aquilo que o Senhor me prometeu, porque eu acredito na sua palavra. Você pode falar isso para Ele, porque Ele está aqui, e Ele está olhando para você, Ele está olhando e está dizendo para você: eu me importo. Ei, eu não estou lá num céu, lá num lugar onde
onde vocês não podem alcançar. Eu estou aqui, eu estou aí, eu estou perto de você, eu estou com você. Eu estou aí para te tocar, para te curar. Eu estou aqui para dizer para você: vocês têm um Pai, vocês não estão sós, vocês têm alguém que caminha com vocês, estão do lado de vocês, estão caminhando com vocês. Não, possa ser que esteja difícil, mas ainda não é o fim. Possa ser que esteja doendo, mas ainda não acabou. Você está entendendo isso aqui? Aí você pode estar pensando assim: mas eu não sei. Talvez essa situação ela é difícil, está difícil de administrar, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque eu ainda não tenho clareza, profeta, porque eu ainda não consegui enxergar. Eu quero te dizer: continue na direção, continue caminhando usando a sua lanterna, que logo ali na frente você vai começar a enxergar o lugar que você tem que parar. Você está entendendo? Você precisa compreender dessa forma: eu ainda não consegui enxergar, eu estou caminhando, eu estou indo na direção certinha, mas eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, parece que a estrada está muito longa, parece que eu só consigo enxergar uma estrada escura, e toda hora eu acendo a lanterna, eu venho, eu volto, eu vou, eu venho, eu volto, eu entro, eu saio, eu venho para a igreja, eu vou para casa, eu vou para casa, eu vou para o trabalho, eu venho, eu vou, e a lanterna está acesa, e eu ainda não consegui enxergar. Continue, 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 porque vai chegar um momento que você vai enxergar o lugar de parada. O GPS vai falar para você: você chegou no seu local de destino. Você chegou no seu local de destino. Você alcançou o lugar em que você tem que parar. Você pode ser mais feliz. Você pode ser mais alegre. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé.